Mas, Padre Wander, por início da nossa história, se alguém ainda desavisado não entende do que se trata a teologia da libertação, o senhor poderia fazer um resumo do que é a teologia da libertação? Eric, fazer um resumo do que é a teologia da libertação é de uma ousadia bastante grande. Primeiro porque o que surge de forma mais decisiva é a apropriação do termo teologia para uma ferramenta mutativa de interpretação da história. Vamos tentar falar de uma forma muito simples. É mais ou menos como se fosse um vírus que vai se mudando, vai se adaptando ao que precisa ser, sobre a roupagem de teologia. Então, o que é a teologia da libertação, a grosso modo? É a concepção do mundo e da história de índole marxista, tentando se fazer passar por teologia e dar uma resposta sobre Deus e a maneira como se viver a fé, a partir de uma ferramenta de estudo, de elaboração, torna a repetir, a partir de um instrumental materialista ateu, de índole marxista. Talvez para não ficar chato nem difícil para quem nos acompanha em casa, imaginem o seguinte, e é uma primeira, somente uma primeira comparação. Imagine você tentar explicar a uma pessoa que você não acredita que exista. Como é que fica isso? Aparentemente parece super contraditório, mas na prática é isso mesmo que Absurdamente é isso. A teologia da libertação é aquela teologia que quer dar uma resposta sobre o Deus revelado, que no fundo, ela não acredita. Ela não acredita, ela não professa, ela não conhece. Toda vez que a gente cita Karl Marx, o marxismo aqui no programa, obviamente devido à nossa abordagem, devido ao tempo, a gente não consegue entrar sobre todas as nuances, porque é complicado, é grande o assunto quando a gente entra nessa história de marxismo. Mas em poucas palavras, obviamente, a gente pode lembrar que se trata de uma corrente filosófica e sociológica, né, iniciada, obviamente, por Karl Marx, outros colaboradores, como o próprio Engels, que foi seu companheiro, escreveu inclusive o Manifesto Comunista ao lado de Marx, e que o próprio Marx sofreu influências de outros pensadores, especialmente no que diz respeito a essa característica ateísta no pensamento de Marx. O Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que veio antes de Marx, foi quem fechou o homem numa redoma, na qual não tem relação com o transcendente. Todas as discussões teológicas para Feuerbach ficam apenas no campo da imanência, nada na transcendência. Ou seja, para Feuerbach, não passa de relações antropológicas. Na cabeça dele, tudo que diz respeito a discussões teológicas, ficam apenas no campo antropológico. O homem é o centro disso tudo. Marx vai herdar disso, né? A famosa frase de Marx, a religião é o ópio do povo, inclusive foi plagiada do poeta Heine, poeta alemão Heine, essa frase não é dele, mas ficou famosa com ele, a religião é o ópio do povo, já deixa claro do que se trata o pensamento dele. E aí é por isso que eu estava começando a explicar para a gente. Como é que pode uma teologia ser baseada nessa máxima de que Deus não existe, né? Mas a gente pode afirmar que a teologia da libertação é uma teologia baseada no ateísmo? Nós podemos afirmar que a teologia da libertação é imanentista, segundo o que você já explicou, Eric, e baseada no ateísmo em que sentido? Ela nunca remete às realidades atemporais, eternas, Eric. A teologia da libertação não está preocupada com a eternidade, não está preocupada com o juízo particular, não está preocupada com o post-mortem, não está preocupada com o fim último do homem, que é a glória de Deus, que é a sua salvação, que é a sua santificação. A teologia da libertação, e aqui está o grande engodo, Eric, prescindindo das realidades atemporais, da vida em Deus, das realidades eternas, depois disto, daquilo que fechamos o credo niceno constantinopolitano, creio na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir. O mundo que há de vir é a realidade futura e gloriosa no céu, portanto, para aqueles que... Transcendente, é claro. Transcendente acima de tudo. Quer dizer, o que a teologia da libertação comprou no pacote aí com o vírus do marxismo foi: a vida está aqui, temos de resolvê-la nós mesmos e não existe nada disso de paraíso, e o que nós temos que consertar é a situação das pessoas sobre a terra. Então, sob o pretexto de minimizar, de mitigar a dor e o sofrimento do ser humano sobre a terra, que
É um valor, não tem dúvida alguma. Mas mitigar a dor e o sofrimento até que ponto? Até o ponto de ignorar Deus, de ignorar a redenção, de ignorar o pecado, de ignorar a necessidade de conversão, porque se canonizou e se fez da pobreza, nesse sentido estrito, material, imediato, uma espécie de cânon, de valor, uma espécie de admissão de virtude. O mero e simples fato de se ser pobre materialmente, Eric, já se coloca a pessoa numa condição de que então ela está isenta de ser, vamos dizer assim, a cobrada ou exigida de toda e qualquer outra atitude em relação à mudança de vida e à conversão. O simples fato de que se está numa realidade de pobreza material, temporal, já seria mais do que a palavra decisiva sobre a verdade daquela pessoa, de que ela está acima de qualquer bem e qualquer mal. Ok? Isso aqui é um estratagema e é um engodo do tamanho do mundo, do tamanho do mundo. E até só um detalhe, Eric, para reforçar um pouco mais disso, eu torno a repetir, qualquer tentativa de minimizar a dor e o sofrimento em relação às realidades temporais, isso faz parte do amor e da caridade vivida, da caridade vivida ao próximo, pelo próximo. Agora, querer fechar dentro desta redoma da temporalidade e estabelecer uma espécie de autonomia das realidades temporais em relação às realidades eternas, isso não. Isso é um golpe muito duro, porque no fundo, é para no fim de todas as coisas dizer, nós é que resolvemos tudo, nós não precisamos de Deus. Desculpa estar falando de uma forma tão crua. Tá certo, mas Assuma a responsabilidade do que estou dizendo, hein? Do que estou dizendo. No decorrer a gente volta nesse assunto, né? Eu ainda volto nesse assunto para a gente entender, porque toda vez que a gente aponta, né? Ou consegue identificar essas incoerências nessa chamada teologia de libertação, logo vem alguém querendo nos carimbar, dizendo, olha, mas vocês não gostam de pobre? Né? Ou numa discussão que a teologia de libertação acabou desencadeando, que é a discussão ecológica, que a gente passa por isso daqui a pouquinho. Vocês não têm consciência ecológica, né? Mas a igreja, obviamente, todos os séculos, né? A igreja sempre foi mestra nessa história de caridade. Né? Tanto quanto mestra no papel da criação, na ciência criaciones, né? na ciência sobre a criação. Tanto quanto. Só se pode entender a criação a partir do plano de Deus. Toda e qualquer outra realidade recai-se na mesma lógica, sempre, Eric. Não vamos deixar esse programa ficar chato para os nossos amigos que nos acompanham em casa. Mas que é sempre, não é bem assim não. Tem alguma coisa escondida por detrás disso aí. Isso aí está sendo ensinado para, de alguma maneira, oprimir, para, de alguma maneira, subjugar, para, de alguma maneira... Então, nós queremos, nesse momento, sermos um instrumento de libertação de todo esse jugo, de toda essa opressão que se impôs, inclusive na esfera religiosa, que é o grande jargão da teologia da libertação. Que todo o cânon moral e doutrinário que foi ensinado antes era uma forma de oprimir e de subjugar aqueles que eram mais pobres. Baseados no quê? Afirmam uma estupidez e um absurdo desses. Sendo que o que nós temos, sim, é a doutrina perene e imutável da Igreja em 2000 anos, produzindo ao longo dos séculos um bem, uma transformação, uma conversão, aquilo que mais tarde nós podemos voltar a falar que são os próprios santos, que é uma coisa belíssima. Belíssima. Agora, que a vida presente, eu a vivo na fé no Filho de Deus, como dizia São Paulo, e que as realidades temporais vão passar, vão. Sem dúvida alguma vão passar. Então, essas realidades temporais, essa leitura de um mundo, da igreja, da sociedade, de acordo com essas realidades temporais, baseada num pensamento, numa cultura ateísta, como é o caso do marxismo, acabou relendo todas as verdades de fé de acordo com essa ótica? Sem dúvida alguma. Isso vem até um pouco mais lá atrás, hein, Eric? Precisaríamos voltar muito no tempo e nós não vamos ter tempo para fazer isso aqui agora, mas no fundo, o que esse tipo de interpretação da história, o que esse tipo de interpretação de ruptura, de romper com todo o passado e a título de forciore, de empurrar a garganta abaixo, tenta impor uma leitura, no fundo é tentando dizer assim, tudo o que veio antes não vale para nada. Agora nós chegamos para
para libertar, para tirarmos o jugo, para quebrarmos os grilhões. E nós vamos revelar, no fundo é isso aqui, nós vamos revelar qual que é a realidade, qual é a real. E todo teólogo da libertação tem essa desculpa, arrogante pretensão de dizer que agora ele veio a anunciar o que é a verdade que professada, ensinada, guardada, protegida, testemunhada há 2000 anos pelos mártires, por exemplo. De maneira alguma. O que fica claro é que o apelo, a roupagem, o apelo imediato desse tipo de linguagem, desse tipo de discurso, ele é forte. Porque para quem está debaixo de uma situação de sofrimento e que quer logo se ver livre disso, se não tem uma estrutura humana, espiritual um pouco mais sólida, é que o primeiro barco que passar gritando, vem comigo, ele pula dentro. Estou usando falando de uma forma bem simples, hein? Certo. O primeiro barco que passar gritando, ele pula dentro. Agora, não importa se esse barco é furado ou não. E a teologia da libertação é um gigantesco barco furado, por quê? Porque não vai levar com certeza ao porto seguro da salvação.